Queridos, por gentileza, abram a palavra do Senhor no livro de Marcos. Livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E o Senhor nos fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse ao que o chamassem. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Em outras versões: Senhor, eu quero voltar a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Vamos orar? Querido Espírito Santo, sabemos da tua presença, percebemos a tua presença. O véu foi rasgado, a nossa alma está te vendo, te contemplando, te percebendo, te sentindo, tendo prazer em ti, Senhor. Isso nos alimenta, isso nos tira a sede, isso nos fortalece, isso nos anima, isso nos faz ver. Que seja uma noite segundo a tua vontade, cheia da tua glória. Que seja uma noite onde pessoas sejam tocadas, onde quebremos o rito, a fórmula, o automático, onde a gente possa cometer atos novos, vivendo a verdadeira novidade de vida, enchendo a alma do Espírito, transbordando no Espírito Santo, correndo por dentro de nós um rio cristalino de águas vivas, louvando, adorando ao Senhor, nos tornando puros em fé, simples como crianças, que seguiam ao Senhor gritando: hosana ao Filho de Deus. Então que seja uma noite de retomada, de início ou de reinício, que seja uma noite de se erguer na presença do Senhor mais uma vez. Fala conosco, Senhor. A nossa alma tem anelo, deseja, precisa. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, ó palavra de Deus. Fala conosco, Senhor, pelo poder da tua profecia, da tua palavra, das escrituras santas e poderosas. Abençoa a tua igreja e o teu povo, eu te peço, em um nome, Senhor Deus, que é todo poderoso, que é o mais poderoso, que era, que é e que há de vir, em um nome de Jesus. Eu disse em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Queridos, o nosso esforço agora é continuar o que o Senhor já começou. É apenas se juntar àquilo que o Espírito Santo já começou a fazer. Hoje, eu queria ter uma conversa com vocês. Talvez uma conversa que possa mudar o rumo da vida de alguém. Talvez uma palavra que possa trazer um impulso, um salavanco,
Você sabe o que é salavanco? Aquele empurrão que se dá quando a bateria do carro pifa e que a gente empurra com força e dá aquele tranco e o carro pega. Que essa palavra nos dê um tranco para que a gente possa entender a grandeza da tua presença e que a gente possa entender a benécia da tua vontade e que a gente não perca um segundo do entendimento do seu amor e que a gente possa perceber o seu vento, o seu mover, sua presença, e isso nos quebrante, isso nos dê senso de temor, de tremor, e que isso alcance nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos, que isso alcance o nosso hoje, mas também o nosso amanhã, e isso nos lance para o futuro, e que a gente possa entender todo o plano de Deus, e entendendo esse plano a gente possa gostar, amar, e se encorajar para investir, para semear, para brigar, para lutar por isso, e que o Senhor nos conduza naquele triunfo que tenha a marca, a assinatura do Senhor, em o nome de Jesus. Eu queria falar um pouco sobre vista e visão, tomando esse texto, onde aparece o cego Bartimeu. Eu queria falar um pouco sobre vista e visão, entendendo que vista é aquilo que os nossos olhos podem alcançar, é aquilo que se vê com os olhos, e visão é aquilo que só pode ser alcançado pela mente, pela inteligência, pelo coração. Ou seja, visão é o que se vê com a alma, com o espírito. Eu queria falar um pouco sobre essa capacidade que o Senhor deu a Bartimeu de recuperar a sua visão. E eu entendo que visão está muito relacionado com fé. Aliás, a fé é uma visão especial, espiritual. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a firme convicção dos fatos que não se vêem. Então, visão e fé andam juntos, porque a vista, ela é natural, ela é importante, ela tem o seu valor, mas visão é algo que vem de uma relação, e quando eu falo visão de Deus, é algo que vem de uma vida com o Senhor, de uma amizade, onde Deus vai conduzindo, mostrando, onde Deus vai se revelando, e onde Deus vai suprindo, vai curando, vai sarando, vai levantando, vai prosperando. Eu queria que o povo do Senhor entendesse isso. Eu vi algumas pessoas que perderam a sua visão, que tinham uma visão e que perderam. Eu vi outras pessoas que não tinham visão e ganharam. Eu vi na Bíblia, na palavra do Senhor, pessoas que perderam a visão e que recuperaram a visão. Então eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, conosco que estamos aqui, comigo, pessoal, porque todo dia a gente tem que aumentar, recuperar esta visão. E aí eu vi no livro de primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, no seu capítulo 16, aquele texto áureo, onde Samuel vai até a casa de Jessé para escolher, para ungir um rei para Israel, a mando de Deus. E ele vai até lá e pede a Jessé que chame seus filhos, eles vêm, 7 filhos vêm. Então, eles se enfileiram diante de Samuel. E aí Samuel olha o primeiro, Eliabe, e se engraça com ele e acha que ele é aquele que Deus escolheu. Mas o Senhor diz que não. E vem Abinadab, o segundo, e o Senhor diz, não é esse. E vem Samá, o terceiro, e o Senhor diz, ainda não é esse. E aí vem os outros 4 que estavam naquele recinto, e nenhum deles era um chamado do Senhor. E então Samuel pergunta para Jessé, e não tem mais ninguém, porque o Deus que eu sirvo não erra, e ele mandou vir aqui, ungir um rei, e o Jessé lembra de um pequeno que está no campo cuidando das ovelhas, que é o pequeno Davi, e aí o 8º filho
é chamado, Davi chega, e o Senhor diz assim, é esse. Talvez isso tenha a ver com algumas coisas que os estudiosos falam, dizendo que o número 6 é o número que representa os homens e a vontade do homem sem Deus. Aquilo que o homem faz sem Deus, que muitas vezes é aplaudido, que é elogiado. Mas vem o número 7 dizem que é o número que fala da perfeição de Deus. Mas aí, sobre esse oitavo filho, eu imagino assim, que o 8 é o número de um homem que aprende a viver com Deus. Então ele é meio homem e meio cheio da presença de Deus, então as coisas começam a acontecer de forma diferente. Deus que não se engana, que não erra, que sabe do coração, que está propenso a Ele. Então, quando o homem se coloca na presença do Senhor, adquire esse olhar diferente do que eu quero falar nesta noite. Então, quando o Senhor mostrou para Samuel que não eram aqueles 7 filhos, ele disse algo interessante. Ele disse, Samuel, não se engane, o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o seu coração. O Senhor está falando de visão espiritual, visão para viver a vida, visão para você saber que há coisas para chegarem, há coisas para virem, que o Senhor vai declinar sobre essa gente, sobre o seu povo, que esse momento é apenas o que a vista está vendo, mas há um momento onde precisa ser visto pela alma, pelo coração, pela esperança, pela fé. É disso que eu queria falar nesta noite. O Salmo 119, no seu versículo 105, há aquela palavra que é tradicional, que diz, a palavra do Senhor é como lâmpada para os nossos pés, para os nossos passos, e ela é luz para o nosso caminho. E aí a gente vê uma pequena, ínfima diferença, sutil diferença entre lâmpada e luz. A lâmpada, ela é pontual, é aquilo que está perto, que se pode ver com os olhos naturais, mas a luz é mais profunda, a luz, ela penetra, a luz, ela aniquila a escuridão, a luz, ela é uma visão maior. Entenda, a palavra do Senhor ainda no livro de Samuel, fala de um homem chamado Eli, um sacerdote chamado Eli. Preste bem atenção nisso. E diz a palavra que esse homem tinha visão de sacerdote. Mas com o tempo ele foi perdendo esta visão. E ele criou muito mal os seus filhos. Ele não soube dar rédeas aos seus filhos. Ele não soube ensinar o caminho da doutrina aos seus filhos. Ele não soube colocar os seus filhos no lugar que eles deveriam estar. E diz a palavra que esses filhos declinaram para o mal. Este homem chamado Eli, ele perde a visão. E o profeta Samuel, lá no capítulo 4 ainda desse primeiro livro, diz lá no versículo 15, algo sobre Eli na hora de sua morte. Ele envelhece e lá diz assim, Eli tinha 98 anos. Essa é a porção da sua morte. E diz, e ele havia ficado cego. Aí eu vejo que ali, naquele momento que ele fica cego, ele estava perdendo a vista. Mas antes de perder a vista, ele já tinha perdido a visão do reino, a visão de Deus, a visão de sacerdócio, a visão de serviço, a visão de pai, de ser pai, de ensinar como pai, de punir como pai, de corrigir como pai. Escute, a palavra nos mostra que, ó, desta falta de visão de um sacerdote chamado Eli. E aí, para os nossos dias, a gente percebe claramente que o Espírito Santo usa homens, usa mulheres, ele exalta a sua palavra, ele ensina a sua palavra, é tanto dom, é tanta maravilha, é gente que sabe ensinar com carinho, é gente que tem voz firme, tem para todo que é gosto, tem tudo que é igreja, tem Deus se expressando em todas as faces, para que haja ensino, para que as pessoas descubram a visão do reino, e para que essa visão desse mundo que é medíocre, é rasteira, é terrena, é secular, é finita, ela seja perdida, seja vencida, superada, que ela seja submergida, que ela possa descer, que ela possa cair, submersa, e que o Senhor cresça, que a visão de Deus apareça, e que o Senhor possa conduzir o seu povo como um pastor conduz as suas ovelhas,
que sabe quem é o seu pastor, que sabe quem é, de onde está saindo aquela voz que orienta, aquela voz severa e carinhosa ao mesmo tempo, a voz que nos leva à alegria e a voz que nos assusta, as vozes que fala da terra, a voz que fala da terra e a voz que fala do céu. Então, o Senhor está nesta noite querendo trazer ao nosso entendimento algo novo, uma maneira nova de ver a vida segundo o Senhor, uma visão que possa nos levar à conduta, a mexer com as nossas atitudes, uma visão que nos dê coragem de enfrentamento, de saber renunciar ao mal, de se apegar com o bem, de ser envolvido pelo poder, de buscar ao Senhor. Escute, Paulo, ele era um homem notável. Quando Saulo, ele era um homem reconhecido como grande, sábio, que adquiriram uma visão grande acerca de tudo, mas a sua visão era terrena, era mundana. Então eu falo de Paulo, que inicia a sua vida, que aparece na palavra, ele surge na palavra do Senhor como Saulo, um homem que tinha apenas uma visão de homens da terra, que via as coisas segundo a sua vista. Em dado momento ele tem um encontro com Jesus. Que eu tenha esse encontro nesta noite, que você tenha aí na sua casa esse encontro nesta noite. Um encontro com Jesus, de verdade, tirando o manto da religião, tirando a automação eclesiástica, mexendo com você, quebrantando o endurecido, levantando o oprimido, mexendo com a gente, um encontro que mude a sorte, um encontro que mude o rumo, um encontro que mude o jeito, um encontro que mude os pensamentos, um encontro que mude, que aniquile a vida velha, um encontro que aponte para uma estrada nova. Paulo, ele tem um encontro com Jesus e perde a sua vista, perde a sua visão, fica cego. E é conduzido por alguém. Alguém lhe pega a mão e leva até uma determinada casa, para que ele possa se refugiar. Então a gente entende que naquele momento Paulo teve a oportunidade de Deus de mostrar que a visão que ele tinha era curta, era pequena e não abraçava o projeto de Deus. Não era suficiente para enxergar aquilo que Deus enxerga, de ouvir como Deus ouve, de falar como Deus fala, de pensar como Jesus pensa. E ele recebe uma visita de um profeta simples, chamado Ananias, que ele impõe as mãos e ora, e ele recupera a visão. Ele recupera a vista, seus olhos voltam a ver, mas junto com isso, o pastor Wesley recupera a visão. Ele ganha uma visão, uma nova visão, uma radical visão, diferente de tudo que ele aprendera. O mesmo Paulo que antes era apegado à letra, ao estudo, só a letra. E ele diz na palavra do Senhor, a letra por si só mata, mas o Espírito que é santo, ele vivifica. E ele entende agora, por experiência própria, que há um Deus que habita no coração do homem, que ilumina o coração do homem com a sua palavra, que dá chance ao homem de conhecer a vida em Deus, mesmo aqui na terra, em dificuldades, cercados. A gente descobre que o Senhor é fiel, que está presente, que está alimentando, como agora. Num ambiente simples, estamos aqui visitados. Hora viva, Senhor, visitados pela glória de Deus, sentimos a glória de Deus. Você não é de ferro, sinta também aí a glória de Deus. Ei, você não está morto, você está vivo, sinta o fogo do Espírito. Ei, você agora seja renovado pelo Senhor. Paulo, ele perdeu a vista para ganhar uma visão, para ter a coragem de mudar. Bartimeu, esse herói aqui da vez, diz a palavra que ele perdeu a vista. Ele não nascera cego. Aqui nesse texto que eu li, nessa versão que eu li, diz que ele, quando ele fala com Jesus o que é que ele queria, ele diz que queria ver. Jesus pergunta o que ele quer, ele diz que ele queria voltar. Não, na minha versão diz que eu tenho a vista, mas há uma versão bem clara que diz, eu quero voltar a ver. Então Bartimeu, ele perde a vista, e pelo que nós entendemos,
E vemos aqui, ele perde também a visão, porque diz que ele foi para a beira do caminho e estava mendigando. Então ele estava sem projeto de vida. Ele estava sem enxergar o amanhã. Perdeu o poder de enxergar com os olhos e, quem sabe, perdeu também o poder de ter esperança, de planejar, de sonhar, de crer. A fé mexe com sonhos, a fé mexe com a inquietação da alma. A fé não nos deixa parar. Porque o Espírito Santo, ele habita nesse bojo da fé, ele nos induz a criar em Deus, a descobrir a criação de Deus, os planos de Deus, e nos encoraja ao mesmo tempo. Ele efetua o querer e o realizar. Deus te move quando ele encontra alguém que diz, eis-me aqui, alguém que levanta a mão, alguém que topa, alguém que não calcula, sabe, calcula vantagens e benefícios, não calcula a idade, quem eu agora... Pode um homem velho nascer de novo? Pode. Isaías já era profeta, já era da casa, já era da igreja, já era do templo, mas ele tem um encontro perfeito com Deus. O céu se abre, o trono se revela, ele vê a glória de Deus, ele é impactado pela glória de Deus, ele é movido pela glória de Deus, ele é tomado, ele é vencido pela glória de Deus. O homem desapareça nesta noite, o homem, a carne desapareça, o ser vivente, mas que reine a alma vivificante. Deus nesta noite vai fazer algo novo em nossas vidas. Escute, Bartimeu perdeu a vista e junto perdeu a visão. Aí fica muitas vezes, quando se perde a visão, especulação, né? Especulação minha. Quando se perde a visão, essa capacidade de enxergar o amanhã, vamos entender assim, ficam as marcas da perda, algo que não deu certo. Perde a visão, mas fica a frustração. Perde a esperança, mas fica a mágoa. Algo não deu certo, algo fechou uma porta, você não consegue mais ver além da porta, além do muro. É como se tivesse sitiado, cidade sitiada, cidade fechada, cidade cercada pelo inimigo. Mas tem gente que mesmo quando cercado, mesmo quando sitiado, ainda consegue ver além dos muros. Não é Geazi. O profeta Eliseu, ele viu além dos muros. Jovem, não se apavore não. Senhor, abre os olhos desse jovem para ele ver esses carros de fogo, esse exército de Deus que está por sobre o inimigo, acima do inimigo. Esta é uma visão da igreja. A igreja vê além dos muros, além do hoje. A igreja vê o amanhã. Ei, se prepare, porque nesta noite Deus vai te dar uma visão do amanhã. Deus vai abrir a porta da cidade e dizer, saia de novo. Aleluia. Escute, Bartimeu, ele se apegou com a única coisa que tinha, com uma capa velha à beira do caminho e mendigando, escapando. Quando eu entendo que o Espírito Santo vem sobre Ezequiel e o leva àquele vale de ossos secos e faz com que Ezequiel, pelo poder da palavra de Deus, o sopro do Espírito Santo, ressuscite aquele exército que estava caído em forma de ossos secos, sequíssimos, mas era um exército de Deus. Todo mundo que passava por ali via um cemitério, o Espírito Santo passou por ali e viu um exército. Não sei qual é a visão que você tem de você mesmo. Não sei qual é a visão que você tem da sua casa, da sua família. Não sei qual é a visão que você tem do seu trabalho. Não sei qual é a visão que você tem da sua geração. Não sei qual é a visão que você tem da sua igreja. Mas se você receber nesta noite colírio do Senhor para ver, você vai receber uma visão que você vai ver pelos olhos de Deus. E que a sua vida é diferente, que a sua vida tem valor, que Deus te deu dons, que Deus te deu força, que Ele te enche com o seu Espírito. O Espírito Santo é a nossa força, que nos dá alegria. Isso resta em ânimo, em inspiração, em coragem para fazer o bem, para vencer o mal com o bem. Escute,
Talvez hoje eu esteja falando para alguém que perdeu alguma coisa na vida. E ficou a marca, ficou a tristeza, ficou o desencanto, ficou a desesperança, ficou a frustração, ficou o sentimento que a vida não vai dar certo, que não tem mais jeito, que é tarde demais. Eu quero bater com um martelo forte nesta noite, que a vida tem jeito sim, que basta um aceno, ei Jesus, que basta joelhos no chão, Senhor me socorre, que basta algo que mostra ao Senhor que você quer de verdade, que quer de verdade. A maioria das orações que se faz, no fundo do coração, não há aquela disposição de ir até o fim, de pagar qualquer preço. Ora-se por orar, mas é preciso que haja no coração uma resposta àquilo que o Senhor vai falar durante a oração. Porque Deus nesta noite Ele quer mudar, não a roupa, Ele não quer mudar apenas um jeito de ser, Ele quer mudar por dentro, quer mudar tudo, quer mudar propósito, quer mudar rumo de vida. Deus quer mudar o caminho, Deus quer tirar você da beira do caminho, Deus quer pôr você no caminho. Interessante que esse texto que eu li, esses poucos versículos que eu li, começa dizendo que Bartimeu estava à beira do caminho, pastor Alana. Um homem que estava à beira do caminho. E beira do caminho não é lugar para homem nenhum. E termina esse texto dizendo que quando Jesus lhe dá a vista, a visão, ele não só sai da beira do caminho, mas ele segue o caminho. Na versão que eu li diz assim, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, homem. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho, ele achou o caminho. É noite para você achar o caminho, é noite para você enxergar o caminho, é noite para você ver para onde o Senhor pode te levar. Escute. Essa semana eu estava falando sobre isso, sobre a diferença entre vista e visão, conversando com alguém sobre enxergar com os olhos de Jesus, a extraordinária maneira de Jesus enxergar as pessoas e a vida. Porque as pessoas com a vista apressada vê, às vezes, um coração fechado, alguém que não quer ajuda, vê qualquer defeito, e não se sentem impelidas a ajudar, a estender a mão. Essa pessoa que falava comigo tinha esse sentimento de rejeição. Ela dizia isso, por que ninguém me ajuda? Por que eu vejo tantas oportunidades, pessoas tendo oportunidades e não acontece comigo? E aí a gente caiu nesse tema de vista e visão, e eu falei que os homens veem assim, os homens veem pequeno. Mas Jesus é diferente. Ele vê um pescador, olha para ele, era o melhor pescador da região, e ele não vê um pescador, ele vê um pregador. Hein, pastor Wesley? Ele não vê um hábil pescador, ele vê um apóstolo, rapaz. Todo mundo sabia que Pedro era exasperado, impulsivo, mas que também ele era covarde. Mas Jesus não viu isso. Não quis ver isso, negou-se a ver isso. Ele viu um apóstolo, aquele que seria coluna, aquele que seria uma pedrinha que iria se somar à rocha eterna, que é Cristo. Então, nesta noite, eu queria que você, talvez essa pessoa que conversou comigo esteja me ouvindo, eu queria que você, nesta noite, deixasse de ver a vida com a vista e passasse a ver com a visão de Jesus a teu respeito. Os planos que Ele tem a teu respeito, para que você tenha coragem de viver para Ele, de se levantar, de viver pela palavra, a palavra profética consumindo os seus sentimentos, enchendo a sua cabeça, enchendo o seu coração, enchendo as suas mãos, numa rica colheita de fé. Eu disse rica colheita de fé. Ei, eu disse rica colheita de fé. E aí essa pessoa me diz assim, pastor, como é que se adquire a visão de Deus? Quase que ele diz assim para mim, eu quero isso. Como é que se adquire? Aí eu te vi andando com ele pela Bíblia, pelas ruas da Bíblia, conversando junto, uns 40 minutos de conversa. E eu disse para ele, olha para aquilo que o Senhor fez, que você vai ver que lhe cabe. Josué, ele adquiriu essa visão do reino de Deus. E quando a gente adquire essa visão, as outras coisas existem, elas não somem, mas elas perdem
a importância, elas se põem no devido lugar. Acaba a idolatria. Josué adquiriu essa visão olhando para os velhos, olhando para o velho, olhando para Moisés, para aquele que conhecia a voz de Deus, aquele que tinha visão do céu. Eu queria trazer isso como conselho para a nossa geração: aprenda com os velhos, aprenda com aquele que sabe ouvir Deus, aprenda com aquele que enxerga a glória de Deus, aprenda com aquele que sabe ver e cumprir a palavra de Deus. Aprenda. A igreja é um laboratório de curas extraordinárias, de visões que são dadas, de pessoas que chegam cegas e que aprendem a ver a glória de Jesus Cristo. Josué aprendeu olhando para Moisés. Moisés ia orar, ia falar com Deus, ele ia atrás. Ele aprendeu o jeito de Moisés, o jeitinho de Moisés. Porque ele quis bem aquilo, ele amou, ele queria para ele. Eliseu olhou e admirou Elias e foi com ele e ficou observando como é que ele fazia, como era o seu jeito, além das suas palavras. Porque o homem de Deus vai além das palavras, ele tem uma vida. Ele tem um dia a dia, ele tem uma retaguarda, as palavras têm que ter consonância, tem que ter harmonia com aquilo que ele diz e faz, faz e diz, faz, diz e é. Isso é uma composição feita pelo Espírito, pela palavra, é uma conjunção, onde Deus habita, onde Deus mora, onde Deus limpa, onde Deus restaura, onde Deus cura, onde Deus ergue, onde Deus fortalece, onde Deus envia e onde Deus opera. Ah, se os nossos jovens aprendessem com seus pais, com o bem que seus pais ensinam. Ah, se os nossos jovens valorizassem seus pais, não tivessem vergonha de seus pais, porque não são tão estudiosos, não estudaram tanto quanto eles, não sabem tanto quanto eles, não se vestem tão bem quanto eles. Ah, se os nossos jovens olhassem para pai e mãe e vissem ali a sabedoria de Deus, o exemplo, e tivessem vergonha de contrariar, de decepcionar seus pais, porque Deus se revela nos pais para os filhos, isso é sacerdócio. Não é só o que ensina com a voz, é principalmente o que ensina com a vida, com as atitudes, com os compromissos, com as alianças. Ah, se os nossos jovens parassem de mirar nos outros, nos de fora, nos colegas, nos amiguinhos, na internet, nas informações globais, e começassem a olhar para dentro de casa, para o velho, para a velhinha, e visse que ali tem amor, ali tem poder de Deus para orar e Deus abençoar a sua vida. Ei, filho pródigo, é noite de você voltar. Aleluia. Ei, irmão mais velho, é noite de você entender a obra de Deus na vida do filho pródigo. A vista se cansa. Se cansa porque a pessoa teima, se cansa porque não obedece, se cansa porque não ouve. Se cansa porque pastor ensina, a pessoa não cumpre. Mas a visão não se cansa, pastor, porque ela é renovada pela palavra no rio da água viva. Porque os olhos do Senhor estão postos sobre aqueles que creem. E a gente passa a olhar com os olhos de Jesus Cristo. Pedro encheu o coração achando que era um homem capaz de perdoar e perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Aí o que é que Jesus respondeu, pastor Timóteo? Não, 7 vezes não é pouco. 7 vezes 70. É um número quase infinito para o perdão, porque perdão não tem fim. Porque ele é a chance da pessoa existir de novo. Perdão é a chance da pessoa existir de novo. Perdão é a chance da pessoa existir de novo. Perdão é a chance de provar que Deus restaura, Deus unge, Deus abençoa, Deus renova, Deus faz nascer de novo. Perdão é a chance da palavra de Deus ser cumprida, da profecia bíblica acontecer na vida do nosso século. Escute,
Aprenda com o velho, que tem negócio com Deus. Aprenda com os cabelos brancos de quem chora e ora por você. Ruth era uma moabita. E ela teve a chance e a oportunidade dada por Deus de se encontrar com Noemi, sua sogra. Como é que Ruth foi parar na família de Jesus? Porque ela adquiriu de Noemi a visão de Deus, não é a vista, é a visão de Deus. Noemi, com seu jeitinho simples, de uma mulher muitas vezes desprezada, ela transferiu para Ruth um olhar que era além dos olhos, da alma. E um belo dia, Noemi, quando sentiu que era tempo de voltar para a sua terra, ela disse para Ruth: você é nova, vai reconstruir sua vida, eu vou voltar para a minha terra e meu povo. Aí Ruth não tinha só mais olhos, tinha uma visão do Deus de Noemi, que agora era o seu Deus, e ela diz assim: Noemi, não me instes para que te deixes, nem me peças de seguir-te, porque aonde fores irei eu, e aonde pousares pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, agora o teu povo é o meu povo. Aleluia. Isso é visão conquistada, isso é visão transferida. A igreja é a única instituição que pode transferir a visão do céu para essa terra. Você papai, você mamãe, vocês são as pessoas encarregadas para transferir a visão de Deus para os seus filhos. Escute. Paulo, eu já falei dele, um homem que começou com uma visão secular, vaidosa, arrogante, prepotente. E depois do encontro do Senhor, ele adquire a simplicidade do olhar de Jesus. Aí ele diz aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios, ele falando da graça de Jesus Cristo, falando da obra de Deus para os seus filhos na fé. Aí ele diz, para encerrar o assunto, ele diz, sede meus imitadores. Olhe para mim, que eu tenho experiência com ele. Sede meus imitadores, porque eu também o sou de Cristo. Aprenda com quem já aprendeu. Siga, caminhe junto com aquele que já está andando com Deus. E você terá uma visão celestial. O propósito de Deus na sua vida será efervescente. Deus te fará cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Te dará uma visão exata daquilo que Deus quer para você. Você não será confundido, você não será enganado. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, nós não andamos mais pelo que vemos, pela vista. Nós andamos pelo que cremos, pela visão. Aleluia. Paulo diz assim, explicando que há uma diferença entre vista e visão. Ele diz, olha, o príncipe desse mundo, o rei desse mundo, Deus, com letra pequena, desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento, gente. Não só os olhos, a vista, mas o entendimento, a visão. Ele cegou o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não vejam a glória do Evangelho de Jesus Cristo. E se arrependam, e se voltem para o Senhor, e recebam a sua herança, a sua parte, e vivam, não por vista, mas por fé. Aleluia. Escute. Pastor, como adquirir a visão? Foi a pergunta de Deus. Eu continuei na Bíblia. Gente, olha para os discípulos de Jesus. Eles aprenderam com Ele. Aos trancos e barrancos aprenderam com Ele. Viram os seus olhos, o seu olhar, mas viram principalmente a sua visão de reino. Ele dizia para eles, a palavra que eu falo, as palavras não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Se vocês as ouvirem, estarão ouvindo a Ele. Se me virem, estarão vendo a Ele.
Eles viram Jesus olhar para as pessoas. Pastor Wes, Jesus, ele não se movia pelo exterior, pelo superficial e nem pelo aparente. Ele não errava o foco, porque ele tinha uma visão da alma, do coração do homem. Ele sabia que por trás daquela pessoa tinha uma vida, uma razão, um motivo, uma causa, uma porta, uma entrada. Ele sabia disso e por isso que ele curava. Eles viram Jesus olhando para aquelas pessoas que eram desprezadas. Eles viram aqui nesse texto de Bartimeu. O cara estava no caminho, ninguém viu. Uma multidão seguia Jesus. Passaram eles todos por Bartimeu, ninguém viu. Aliás, quando Bartimeu se expressou, gritou, eles abafaram o grito, quiseram abafar o grito. Porque era uma vista curta, não vai atrapalhar o mestre, não vai envergonhar. Eu fico pensando numa cena assim, no dia que as portas das igrejas estiverem abertas, para todo mundo e entrar os mendigos, os famintos, batendo na latinha, eu quero Jesus. O que é que essa crentarada vai fazer? Sabe esse pessoal que se veste sobre os saltos altos, sobre uma maquiagem profunda? Eu não estou falando da cera que põe no rosto, estou falando de uma superficialidade da alma. Quando entrar o carente, o caído, necessitado, o drogado, pedindo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que é que você vai fazer? Quando descerem dos saltos, quando rasgarem os jeans caros da vida, quando mancharem o crachá de cristão com as lágrimas sinceras da alma, aí vão adquirir um olhar diferente, o olhar de Jesus. E os discípulos viram isso. Gente que estava ali rodeando Jesus com fome, e eles queriam ir embora, vamos embora, despede o povo. Não, eles não podem ir embora sem comer. Mas Jesus tinha um pão para dar, mas tinha outro pão para dar a mais, que era o pão da vida, a palavra incorporada, encarnada, a palavra de verdade. Não é palavra só dita, é palavra vivificada, palavra profetizada com a vida. Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. E eles viram isso e foram adquirindo uma visão. Eles viram quando Jesus parava. Aqui Jesus parou. Numa corrida da vida ele parou a multidão, parou a cidade para atender a Bartimeu. Então eles aprenderam que quem se deixa levar só pela vista apressada dos olhos, não para ninguém, não para pensar, não para entender, não para ouvir, não para falar, não para ajudar, não para pedir ajuda, vive a vida, o vento é que leva. Mas quem tem visão de Deus é incomodado a olhar com mais calma, com mais carinho, com mais profundidade, com a necessidade de verdade, o pão exato para a fome devida, a água, o tanto de água capaz de matar, descedentar a pessoa. Que tipo de palavra, que tamanha palavra. Eu gosto da obra de Deus, do Evangelho, porque nada é por atacado. Tudo é um avarejo, pessoa por pessoa, cada pessoa um jeito, cada pessoa uma maneira, cada pessoa uma palavra, cada pessoa um Jesus. Um Jesus que se manifesta. A face de Jesus se manifesta de um jeito para uns, com um cajado vigoroso na mão, tenha vergonha. Para outro, com extremo carinho, vem cá meu filho. Ele disse, tenha vergonha com os hipócritas, com os fariseus. Chamou de sepulcro caiado, de disfarce de gente, de religião, de superficialidade. Mas aqueles que estavam enterrados na lama, ele dá a mão e tira. E diz para a pecadora, minha filha, vai, não peques mais, porque eu te livrei desse vale da sombra da morte, do pecado e desta vista cruel do mundo, para te dar uma visão do céu. Quem vê Jesus, não se deixe enganar mais pelo mundo. Escute, os discípulos adquiriram a visão olhando para o jeito de Jesus. O quanto ele orava. O que adianta eu dizer, ore 3 vezes ao dia? Ore à madrugada. Isso aí é dito sempre. Os pastores dizem, todo mundo diz. Mas a coisa vai mudar quando você resolver orar de verdade.
Enquanto dentro da tua casa os teus filhos te verem orando. Os discípulos viram Jesus orando, Deus orando, Deus orando. Que coisa tremenda. O Todo-Poderoso orando, pastor. O Todo-Poderoso chorando, ajoelhado, para não perder a visão. Nem um segundo perder a visão. Sabe, num piscar de olhos não perder a visão. Num instante de relaxamento, esquecer o óleo o azeite, como chama? Da lâmpada. Sabe, uma visão que lhe captura. Uma visão que lhe mantém de pé. Ao mesmo tempo humilde, dependente de Deus. E ao mesmo tempo com a autoridade do Espírito Santo. Para ver como tem que ser visto e fazer o que tem que ser feito. Os discípulos aprenderam a ver como ele enxergava além dos olhos as pessoas. Como ele lia os pensamentos. Como ele percebia com antecedência as coisas. Os discípulos aprenderam a olhar com a sua compaixão. O que é que movia? A compaixão. Um amor que não era só professo. Era um amor com mãos e pés, com coração. Um amor capaz de fazer alguma coisa por quem necessita. Sem ninguém estar vendo, nem batendo palma, nem subindo em palanque. O alcance do amor de Deus. Muito pelo contrário, ele se escondia. Ele escondia os seus feitos. Só não podia esconder de quem era objeto do seu milagre. O cego disse, não sei bem quem ele era, não sei onde ele está agora, não sei para onde ele foi, qual foi a rua que ele pegou. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Escute. Aí por último, com esse meu amigo que eu falava, eu cheguei em Bartimeu e disse, olha aqui comigo. Bartimeu era um cego à beira do caminho e ele achou a visão de Deus. Porque diz a última porção do texto que ele saltou, enxergou, saltou e passou a seguir Jesus no caminho. E Bartimeu adquiriu essa visão de uma forma muito inédita, com um grito. Foi assim que ele adquiriu a visão. Um grande grito. Talvez alguém pergunte por que um grito? Talvez porque o grito é sincero, é intenso. É sincero, é profundo. Porque o grito é impensado. O grito é uma pregação sem esboço. Sai. De acordo com a dor, de acordo com a necessidade. O grito tem um discurso verdadeiro. É difícil fingir um grito. E Jesus entende a linguagem da alma. Os homens se iludem com a erudição da voz, a maneira bonita das pessoas falarem. Jesus conhece a voz da alma. Ele mede bem as palavras antes que elas saiam de nossa boca. Escute. Com um grito. Talvez hoje, pastor Wesley, seja uma noite para nós gritarmos. Aliás, nós já gritamos aqui no começo. Gritamos em oração. Porque o grito, ele expressa um discurso de não quero mais, não aguento mais. Não sei mais viver assim, eu quero é Deus. Um grito é aquilo que vai convencer o espírito. É o que sai lá de dentro da tua alma. Sem trajes, sem roupas, sem máscaras. O grito é o coração revelado nas mãos do Senhor. É um grito de necessidade real. É uma necessidade real. No mundo onde há uma banalização de tudo, alguém à beira do caminho tinha uma necessidade real. Ele sabia que ele havia perdido algo muito sério. Ele não era daquele jeito. Ele não estava ali porque queria
algo aconteceu, houve uma perda. E ele precisava dizer isso para aquele que ele sabia que daria jeito. Um grito da alma, um grito do coração, um grito da verdade, um grito do quebrantamento, um grito da humildade. Ei, bata no peito e grite nesta noite, porque Jesus está te ouvindo. Quando eu digo um grito da necessidade real, é para evitar a banalização. Tem coisas que você pode fazer, deve fazer. Não se esconder atrás de Jesus. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos, depois ele saiu do meio e disse, vão lá e façam, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ensine tudo que eu te ensinei. Vá você agora. Então, agora não é mais hora de pedir a Jesus, é fazer em nome de Jesus. E eles aprenderam a fazer. Isso quer dizer que em nome de Jesus, nós expulsamos demônios, expulsam. Quer dizer que em nome de Jesus os enfermos são curados do mesmo jeito que são curados, porque é a promessa de Deus. Então havia em Bartimeu um grito da necessidade real. Ele não poderia recuperar a sua visão sozinho. Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, tocaram seus olhos naturais, ele recuperou a vista, ele passou a ver, e não é que junto com a vista, veio junto a visão, aleluia. Ele enxergou o caminho, aleluia. Escute, falo de um grito, de uma necessidade real. Você tem uma aí? Pastor Walter, você tem uma aqui? Pastores, amados, vocês têm uma necessidade real na sua vida secular, no seu ministério? Tem? Pois é noite de você gritar esse grito, aleluia, uma necessidade real, vai de encontro à palavra profética do Senhor para a sua vida. Um grito, escuta essa aí, o grito além de ter uma necessidade real, tinha uma chama de esperança, que coisa linda, um cara à beira do caminho, anos e anos, catando esmolas, sendo humilhado, coberto com a capa mal lavada, empoeirada, e ele não perder a esperança, e você não perdeu a esperança. Vá buscar agora com um copo no fundo do pote o resto de esperança e bote para fora nesta noite nas mãos de Jesus. Escute, o que eu acho lindo nele é que ele ainda, doutora Juliane, ele não tinha desistido, apesar dos machucados, das feridas, decepções. Não vem me dizer que um cara que via e perdeu a vista, não venha me dizer que um cara que enxergava e que tinha uma visão de Deus, e que perde isso, e que se vê lá na beira do caminho, mendigando, não vem me dizer que esse cara, ele tem uma ferida, ele tem uma acusação, ele tem uma opressão, mas de repente ele guardou vívida uma esperança. Ele não desistiu. É lindo demais ele não desistir da vida. Ei, não desista da vida, não desista do projeto, não desista do sonho, não desista da família, não desista dos filhos, não desista dos pais, não desista do céu, não desista da igreja, não desista de Jesus, não desista. Ele não desistiu. E por último, que eu vejo nele, dentre muitas coisas, mas eu termino aqui, eu vejo nesse grito, um grito de honra e de glória. Repita comigo, um grito de honra e de glória. Isso tem repercussão. Por que você diz isso, pastor? Porque havia mais de um Jesus ali naquele local. O nome Jesus não era incomum. Mas esse Jesus que ele estava se dirigindo era o Jesus, filho de Davi. Era Jesus, filho de Davi, e repousar, ele sabia que repousava sobre ele uma palavra profética, que ele seria Messias, o ungido de Deus para arrancar, esmagar o pecado do mundo, para despovoar o inferno,
Ele tinha autoridade da simplicidade e da humildade para vencer Satanás com está escrito, aleluia. Ele tinha toda a autoridade e o poder. É por isso que Paulo diz aos Filipenses: tenham vocês também esse mesmo sentimento de simplicidade e humildade, de que não são muito, que não são nada, que são pobres, seguem nu. É Deus na vida de vocês, é Deus que levanta, é Deus que cura, é Deus que faz, é Deus que prospera, é Deus que envia, é Deus que faz a obra, é Deus. Aí diz lá: tem o mesmo sentimento, porque ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de si mesmo, não usurpou ser igual a Deus. O seu papel aqui na terra era esse, de um homem que seria o Messias da humanidade, que repousava sobre ele o Espírito Santo de Deus, que ele dependia desesperadamente desse Espírito para vivificar os mortos. Aí diz lá a palavra em Filipenses 2, Paulo, entre sonhos espirituais, em revelações, ele diz: tem o mesmo sentimento de Jesus Cristo, que diminuiu, que se esvaziou, dá trabalho Deus se esvaziar de si, da sua glória, e se achou em figura humana, e foi submetido a vexames e à morte, e a mais das terríveis das mortes, morte de cruz, e foi até o fim. Mas porque foi, porque creu, porque não perdeu a visão, porque os seus olhos do coração estavam abertos para os céus, onde ele viu o trono de Deus, de onde ele saíra. Ele recebeu o nome que está sobre todo nome, e que toda boca nesta noite vai confessar, e todo joelho vai se dobrar e dizer: Jesus Cristo, Tu és o Senhor. Isto é que é visão. Jesus, Tu és o Senhor. Isto é que é visão. Jesus, Tu és o Senhor, soberano Deus. Isto é que é visão. Aleluia. Grito de honra. Você já viu? Eu já vi uma cena assim pela TV. Um assalto, alguém sendo ameaçado, gritos, e havia naquele lugar, passando por ali, um policial à paisana, de folga, e não consegue ficar parado, passivo, intervém e rende o bandido e salva a presa, fora da sua obrigação, do seu expediente. Porque o que lhe honra é ser da polícia, o que lhe honra é ser soldado, o que lhe honra é proteger a sociedade, o que lhe honra é não ser subornado, o que lhe honra é ter um salário pequeno, mas justo, o salário que ele alimenta a sua família. Ele tem honra, ele bate no peito e sabe que aquela farda representa uma instituição, um estado, uma sociedade, uma nação. Eu estou falando de grito de Bartimeu, que foi de encontro à honra de Jesus Cristo, porque toda a multidão falava com Jesus de um jeito. Para uns Jesus era como Jeremias, para outros Jesus era alguém que tinha uma palavra sábia, mas para Bartimeu, Jesus era o filho de Davi, prometido por Deus. Aleluia. Salvo engano, quarta-feira passada, vou ainda falar de outra pessoa que age por sua honra. É uma resposta à honra que tem. Médico. Está num restaurante, um dia desse eu falei sobre isso aqui. Uma senhora se engasgou e tinha um médico de folga, saindo de plantão, 24 horas de plantão, cansado, com a família, jantando, e a mulher se engasga ao lado. Tem médico aqui? Será que tem algum médico aqui? Tem. Era aniversário dele, lembrei agora, aniversário dele. Aí ele levanta, sai do meio da família, abandona ali aquele jantar, e vai se agarrar com a pessoa que está se engasgando para tirar o engasgo. Por quê? Porque ele é médico, sem roupa branca, é médico. Sem estar no hospital, ele é médico. A honra dele é ser médico, a vocação dele é ser médico. Jesus, nesta noite, vem tirar engasgos, o engasgo da alma e do coração. Porque a tua palavra diz que o Senhor não descansa. Uma pá está nas suas mãos, trabalhando na sua seara.
Jesus está aqui, Rabasteio. E Ele está aí também. E Ele não descansa, porque Ele é movido por aquilo que é seu chamado, é sua honra, ser filho de Deus, é sua honra, ser o Messias. Eu acho que foi quarta-feira passada, eu estava dizendo isso e retomo. Alguém pregou sobre Isaías 55, não sei quem foi. Pastor Timóteo. Se não me engano, Isaías 55, se é versículo 3, que diz assim, está falando sobre, o texto fala profeticamente sobre a aliança da graça do Senhor sobre as pessoas, a graça de Deus, favor imerecido, graça, copiosa graça derramada como chuva abundante. Aí lá pelas tantas ele diz, vamos fazer uma aliança, o Senhor convida. Vinde, 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 vinde a mim, vinde arrazoemos. Não gastem dinheiro com aquilo que não é pão. Vamos fazer uma aliança. Aí ele diz lá, vamos fazer uma aliança nos moldes da aliança que eu fiz com Davi. Das fiéis misericórdias prometidas a Davi. E é exatamente sobre essa aliança feita com Davi que não faltaria rei para sentar no trono de Davi. É que está Jesus e que Bartimeu sabe disso. E ele invoca aquilo que honra a Deus. Isso é adoração, isso é um grito de adoração. Dê um grito de adoração nesta noite. Cale a boca do inferno com um brado retumbante de adoração, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, porque sobre o filho de Davi repousa toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Escute, estou vendo um movimento aqui por trás, já está na hora da gente ir encerrando. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Com aquele grito, Bartimeu estava dizendo assim, eu sei quem Ele é. Diga comigo, eu sei quem Ele é. Jesus, eu sei quem Tu és. Você pode dizer isso nesta noite, você que está doendo, você que está sentindo, você que está ansioso, esperançoso, você que está pedindo por alguém que está entrando no hospital, fazendo uma cirurgia. Diga, Jesus, eu sei quem Tu és. Bartimeu gritou com aquele grito dizendo, Jesus, eu sei o que Tu podes fazer. Jesus, eu sei que Tu podes e eu sei que Tu queres fazer nesta noite. Eu sei que o Senhor quer entrar nessa casa, nessa família, neste coração. Pela primeira vez, quer levantar essa mão, quer entregar essa vida para o Senhor. Quem sabe agora você que se desviou um pouco do caminho, voltou para a beira do caminho, sabe que tem um caminho, sabe que Jesus é o caminho, mas desviou do caminho. E agora o Senhor quer te fazer voltar para o caminho. Quem sabe nesta noite... À noite você diz, Jesus, meu querido, eu quero voltar para esse caminho. Só tem esse caminho, só tem essa verdade, só tem essa vida. E aí eu queria terminar falando, qual o tempo? Me diz aí, só o tempo, diz, por favor. Falta uma hora para terminar. Essa semana... eu assisti um filme, e vou ser bem rápido com isso aqui, chamado A Rainha de Catê, uma coisa assim. Cantê. E é um filme sobre pessoas muito, muito pobres em Uganda, na África, e que moravam numa favela. E apareceu lá uma espécie de missionário, um casal missionário, e que a esposa, a mulher, era professora e o rapaz ele tinha um projeto de ensinar xadrez para as crianças. E aí perguntaram para ele, por que logo xadrez? E ele explica que xadrez é um jogo onde a pessoa consegue enxergar o amanhã.
porque ele estabelece pontos futuros. Guarde essa palavra, ponto futuro. Porque você quando está jogando xadrez, você tem que pensar 2, 3, 4, 5 jogadas para frente. Você tem que olhar os pontos futuros. Então, ele entendia que só tinha uma maneira de tirar aquelas crianças da miséria. É se elas enxergassem a capacidade da esperança, tivesse uma visão que era possível a vida mudar. Enxergar lá para frente, tirar os olhos, a vista do dia, do presente, da miséria, da pobreza e olhar para frente com esperança. E ele dizia, se você for um batalhador, um perseverante, um campeão, você vai mudar a sua vida e a vida da sua família, você vai estudar, e você vai sair, você vai quebrar esse ciclo aqui. E dentre aqueles meninos, depois se você assistir esse filme, há uma menina que se interessa, ela é analfabeta, se interessa. E ela começa a jogar com os colegas, ela é recriminada porque morava num lugar muito pobre, que nem água tinha, e tinha um mau cheiro, e os meninos ficavam reclamando. Mas ela ficou lá, perseverou, tomou banho, deu um jeito e ficou junto com eles. E ela tinha algo especial, ela tinha a capacidade de enxergar as jogadas. E ela começou a prosperar naquele jogo. E ela cresceu, ela descobriu a possibilidade de vencer. Ela foi para alguns campeonatos e venceu. E quando ela voltava, o lindo é quando ela voltava, aí quando chegava na sua comunidade, havia uma festa, uma dança, sabe? Aí eu digo, rapaz, esse filme tem a ver com o céu. A gente enfrenta as batalhas, mas a gente está olhando é para a volta, quando a gente estiver voltando pelos portais eternos e dançando e celebrando na presença do Senhor e dizendo, Senhor, valeu a pena ganhar o jogo da vida, valeu a pena perseverar até o fim. E diz esse filme, mostra esse filme, que essa menina foi vencendo e foi alfabetizada e prosperou e tinha uma inteligência sobrenatural e ganhava de todo mundo e se tornou mestre em xadrez e viajou o mundo inteiro e se tornou uma rainha para aquela região. E o melhor, mudou a vida dela, mudou a vida dos irmãos, da mãe, comprou uma casa para a mãe, um terreno bonito, porque ela teve uma visão que poderia prosperar. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui tem uma visão para você prosperar. Aqui tem uma visão que te mostra o Deus que te ama, um Deus que está contigo, Emanuel, Deus presente, e um Deus que te mostra os pontos futuros, para você não ficar aterrado no presente. Pastor Timóteo, tem a ver com o seu ministério, ponto futuro. Capacidade de enxergar o ponto futuro, que ainda não existe no presente, mas o Senhor vai chamar a existência. A fé não é assim? Certeza daquilo que não se vê, firme convicção daquilo que se espera. Nesta noite, eu queria que você olhasse para os pontos futuros que Deus tem te mostrado por sua palavra. Olhasse para você, para os seus, para a sua casa, para a sua família, para todas as pessoas que o Senhor lhe der. Olhar para essas pessoas como Jesus olhava. Pessoas olhavam para as pessoas e viam pecadores. Jesus via essas pessoas sem pecado. Por isso é que João viu aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, é isso. Nesta noite o Senhor te dá uma oportunidade de ganhar uma visão. Essa noite o Senhor te dá uma oportunidade de, perdida essa visão, de ser retomada, restaurada essa visão. Não perdeu, não diminuiu, mas nesta noite o Senhor te dá a oportunidade de você ampliar a sua visão. Eleva os teus olhos para os montes. Olha para a seara. Os campos estão brancos, já branqueiam os campos. Deus te dá novos olhos nesta noite. E junto com olhos espirituais, Ele te dá uma visão celeste.
Cristãos precisam se mover aqui na terra olhando para o céu. O dia que vão voltar cantando e dançando e louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro, digno de receber toda a honra e toda a glória, todo o poder. Aleluia. Voltando para aquela menina, ela dizia assim, com muito prazer, quando ela encurralava os adversários, ela dava o cheque e dizia assim, enchia a boca, checkmate. Ela não estava dizendo checkmate contra o coleguinha, não. Ela estava dizendo checkmate, era contra a vida que estava consumindo a sua vida. Checkmate, para aí. Está morta essa vida para que eu possa viver outra vida. Eu conheço alguém que deu um checkmate no inferno e no diabo. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ameaçado de perder tudo, vida, reinado e poder salvífico, ele deu um checkmate no diabo lá na cruz do Calvário e a maldição virou uma grande bênção. Você está sendo convidado hoje a dar um checkmate em tudo aquilo que é contra a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Queridos, que Deus abençoe profundamente a cada um. Beijo no coração de todos. Saudade grande. Até a próxima, em nome de Jesus. O culto continua. Já já nós vamos orar e quando o pastor Timóteo estiver orando, como ele sempre faz, se você quiser dar um checkmate no inferno, que muitas vezes te tirou do caminho e te pôs à beira, te cegou os olhos e te tomou das mãos a herança, para que você ficasse mendigando, nesta noite, dê um brado, dê um grito bem grande, eu quero Jesus. Eu quero a vida que Jesus traz. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abrace e diga, eu quero a vida de Jesus para a minha vida. Deus abençoe. Até a próxima, em o nome de Jesus Cristo.